Olá, gente. Aula número 1, certo? Nono ano e todo ensino médio, né? Bom, o título é Relações Métricas no Triângulo Retângulo. Ou seja, nós vamos fazer medidas, nós vamos calcular medidas, né? Bom, eu gostaria primeiro que vocês acompanhassem o que eu vou fazer aqui no lado direito da tela, certo? Para poder verificar como é que nós vamos trabalhar as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então é o seguinte, coloquei aqui um triângulo ABC, certo? Destaquei os vértices A, B e C. Aí esse comprimento aqui está oposto ao vértice A, né? Nós vamos chamar de Azinho, né? Oposto ao vértice B, tu vai ter esse comprimento que eu vou chamar de Bzinho. E claro, por analogia, oposto ao vértice C, eu vou chamar de Czinho, certo? Então, o triângulo tem comprimentos A, B e C. Perfeito? Bom, agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou traçar a altura desse triângulo retângulo em relação à hipotenusa. Como assim, professor? Se você sair de um vértice e traçar uma perpendicular, um segmento formando 90 graus, com o lado oposto ao vértice, isso é a altura. Então, o triângulo tem 3 alturas. 1, 2, 3. 3 alturas. Só que a altura que a gente vai sempre considerar é aquela em relação à hipotenusa. Então, eu vou lá e traço a altura desse triângulo. Bom, se é a altura, esse ângulo aqui tem que ser de 90 graus, certo? Eu vou chamar esse segmento de H. Perfeito, pessoal? Bom, já notou que houve o intercepto aqui, né? Esse segmento interceptou a hipotenusa. Eu vou chamar isso aqui de Hzão. É um ponto, tá? Tranquilo? Não estranhe, pessoal. Não estranhe, porque esse tema aqui é bem tranquilo. Claro, vai depender de como tu aprendeu ou como tu vai aprender isso, né? Eu vou te ensinar de um jeito que você não vai precisar decorar fórmula nenhuma, tá? Já notou que aqui no quadro tem um monte de fórmula, né? Gente, esse não é o caminho mesmo, tá? Tem gente ainda insistindo em ensinar o aluno a resolver essas questões usando essas fórmulas, 8 fórmulas. Eu não vou usar nenhuma delas. Professor, mas por que o senhor colocou? Para mostrar como não se faz isso. Como não se faz. Porque nós é o seguinte, é muito fácil quando você tem as fórmulas no teu lado, né? E o desenho do jeito que está aqui. E aí é só usar as fórmulas prontas, né? Só que você não vai lembrar disso quase nunca, gente. Então, na verdade, nesse vídeo eu vou mostrar como não se faz. Aí no vídeo 2 a gente começa a vida real, tá? Então é o seguinte, primeira coisa, é identificar aqui o nosso triângulo retângulo ABC, né? O triângulozão, ok? Tracei a altura dele, estou chamando de H. Bom, e aí, a gente já percebeu que apareceram 3 triângulos retângulos. O grande, né, o ABC, esse triângulo aqui, ó, também é um triângulo retângulo, que também é um ângulo reto. E do lado direito aqui você tem o outro triângulo retângulo, é o triângulo AHC. Perfeito? Então, tu tens, na verdade, 3 triângulos retângulos. Então, por exemplo, se pintar uma questão de semelhança de triângulos, né, de relação métrica no triângulo retângulo, no Enem ou numa prova, provavelmente o desenho vai aparecer desse jeito aqui, tá? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Este pedacinho aqui, ele tem um valor, certo? Que eu vou chamar de N, ok? Do H até o C, tu também tens o quê? Um comprimento. Eu vou chamar de M. Seria muito importante que você registrasse aí no seu caderno o nomezinho que eu vou dar para o N e para o M. O N é a projeção desse cateto em relação à hipotenusa. Professor, não entendi. Imagine aqui uma escada inclinada. Bate o sol, projeta uma sombra. Essa sombra é a projeção do cateto C em relação à hipotenusa. Então, se alguém perguntar para ti assim, qual o valor da projeção do cateto em relação à hipotenusa? Se o cateto for o C, essa é a projeção.
certo? Da mesma maneira, vamos ver. Imagina aqui uma escada inclinada, sol batendo, projetando uma sombra. Essa sombra aqui eu estou chamando de M, que tu vai chamar de projeção do cateto B em relação à hipotenusa. O professor está confuso o desenho, né? Gente, é porque na verdade eu parti de um triângulo retângulo, né? É um triângulo grande, né? Só que aí eu tracei a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Quando eu fiz isso, surgiram mais 2 triângulos retângulos. E vocês vão perceber que todas as questões de relações métricas no triângulo retângulo, você vai trabalhar com 2 ou 3 triângulos retângulos. Eu vou mostrar isso no segundo vídeo, tá? Bom, agora eu quero apresentar a vocês uma maneira inadequada de resolver esse tipo de problema. Bom, por que é inadequada? Porque olha só, vamos supor que numa questão o autor te dê o A, certo? Te deu também o B e o C, ou seja, deu os lados do triângulo e ele pede a altura do triângulo. Aí o aluno usaria essa fórmula Z, essa fórmula aqui, ó. Te dei o A, te dei o B, te dei o C, aí ele pede a altura. Mas será que você vai lembrar que A vezes H, eu tive que olhar até para verificar como é que é. Será que você vai lembrar que A vezes H é igual a B vezes C? Ou seja, será que a hipotenusa vezes a altura em relação a ela é igual ao produto dos catetos? Gente, vocês não vão lembrar disso, tá? Não vão lembrar. Mesmo porque, numa prova, as letras podem mudar, pode ser X e Y, Z, e aí o aluno vai ter que olhar na apostila para saber como é que é. Então, eu coloquei o seguinte, eu coloquei todas as fórmulas que nós vamos usar, mas sem sabê-las. Olha só que interessante. Nós vamos resolver exercícios para achar o A, para achar o C, para achar o M, tá certo? Nós vamos achar todas as incógnitas aqui, mas sem usar de maneira direta as fórmulas, mesmo porque vocês não vão lembrar, tá? Eu acho que 2 aqui tu até vai lembrar. Quer ver? Olha só, olha para o desenho. Tudo isso aqui é o A, né? É o A, que é a hipotenusa do triângulo grande. E o A vai ser partido em 2 pedaços, N e M. Aí, claro, que o aluno já sabe que o A é M mais M. Mas isso é muito lógico, muito óbvio, né? Então, eu nem precisava colocar a fórmula 8 ali, né? O aluno já sabe que se eu somar esses 2 pedaços, vai dar o A. Uma outra que vocês vão ter um pouquinho mais de facilidade de usar, de lembrar, é o teorema de Pitágoras, ó, que é a fórmula 7. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu estou falando do triângulo grande, ó. Tá certo? A hipotenusa é o A, né? Oposta ao ângulo de 90, né? E os catetos são B e C. Então essas 2 aqui, que eu vou colocar um asterisco, tu até vai lembrar, mas as outras vocês não vão lembrar no momento do exercício, tá? Mesmo porque esse triângulo ele pode estar rotacionado, né? Ele pode estar assim, ó, certo? E aí aqui é a altura, ó. Entendeu? Aí mudou tudo, né? Na verdade não mudou nada, só que o aluno ele vai querer resolver usando as fórmulas da apostila dele, né? E ele, numa prova, não vai ter a apostila do lado. Então, por isso que é importante saber que deve ter um outro jeito de achar o A, dando o H, o B e o C, de achar o H, dando o M e o N, perfeito? Então, nós vamos tentar, na verdade, demonstrar a fórmula. Ah, professor, mas eu não gosto muito de demonstrar, acho que isso é muito complicado. Tu vai perceber que nós vamos usar um artifício que nós já aprendemos, que é a semelhança de triângulos. Então, as fórmulas que estão atrás de mim, se tu me perguntares quais são elas, eu estou 30 anos nisso, né? Talvez eu lembre de algumas. H ao quadrado é igual a M vezes o N. Lembrei. Pitágoras, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Só que as outras eu não lembro, porque na verdade eu nunca aprendi desse jeito. Quem me ensinou isso, me ensinou por semelhança de triângulos. E um dos motivos dele fazer isso, desse professor fazer isso, é que ele evitou encher a minha cabeça de fórmulas, né? Tranquilo, gente? Então essas são as fórmulas. Claro que mesmo com esse meu discurso
ainda vai ter gente usando as fórmulas. Por quê? Porque quando eu fizer uma pergunta, colocar uma questão, né, um trabalho, ele vai lá na apostila, vai ver o desenhozinho, vai ver a fórmula e só vai substituir. Ou seja, ele vai fazer uma coisa mecânica sem raciocínio. Vocês entenderam a ideia? Entenderam? Olha só. Não irei lembrar no momento da prova. Não irei. Logo, esse não é o caminho. Então tem que ter um outro caminho para a gente poder usar tudo isso sem decorar. Tá certo? Conto com vocês na próxima aula.